Bom, então vamos começar aqui. Bom dia a todos. Essa é a terceira aula do nosso curso de Python para aplicações científicas, ciências naturais e área da saúde. Na primeira aula nós discutimos o que é a linguagem, como que funciona a linguagem Python, como se instala, os principais pacotes que você precisará. Na segunda aula nós vimos alguns fundamentos de como que funciona o computador, até uma revisão básica do que é computação, de como as coisas funcionam, quais são os tipos de números gravados no computador, como eles são operados e aí como eles se manifestam na linguagem Python em particular. Então aí nós vimos os tipos de dado inteiro, ponto flutuante, texto, caracteres, strings, e nós apresentamos a primeira estrutura de controle de fluxo, que era o if, né? If, elif, else, né? Aquela estrutura if, que você tinha if, uma condição, aí dois pontos, aí um código para ser executado caso essa condição seja verdadeira, elif, outra condição, e aí um código para ser executado caso essa outra condição seja verdadeira, e eu posso ter vários elifs, e aí por final um else, que é o código a ser executado se nenhuma das anteriores for verdadeira. A partir do segundo, isso aqui é tudo opcional. Imagino que vocês pensaram nisso daí, ou tentaram fazer, e esse era a primeira coisa a ser entendida, né? Então, vamos passar agora para uma outra estrutura de controle de fluxo. Nós controlamos como o programa funciona, como o programa executa, a sequência de execuções, que é aquilo que nós revisamos como parte de instruções do processador. Nós controlamos, por enquanto, só isso. Tem um código que eu posso executar e outro que eu posso não executar alternativamente. Agora nós vamos ver estruturas de repetição, estruturas de laço. Então, laço e repetição. Repetição é repetir um trecho de código. Laço é o trecho de código que será repetido. A primeira estrutura importante para isso, a primeira estrutura que nós temos que repetirá código, é o for. Então, eu vou colocar aqui como código, certo? For, aí você coloca aqui uma variável ou uma sequência de variáveis. No caso, vamos começar com uma variável, que será uma variável de iteração. Cada repetição do laço é chamado de iteração. Então, V é uma variável que terá um valor em cada iteração. Aí eu uso essa prerrogativa de conjunto in, e aqui eu passo uma lista, ou na verdade, vamos aprender depois, qualquer objeto iterável de Python. Existem alguns tipos de dados em Python que são iteráveis. Quer dizer o quê? Quer dizer que a sua passagem de um elemento para o outro pode ser incluída aqui dentro de um laço. Então, o nosso primeiro tipo de dados que nós já vimos é a lista. A lista é iterável. Então, eu venho aqui e coloco, em primeiro lugar, uma lista, dois pontos, e um código a ser repetido. Lógico que deu erro, né? Não, isso aqui não é um código válido. Então, o que significa isso? Que lista é uma lista em Python, né? Uma sequência de coisas, e V terá o valor, assumirá o valor de cada uma dos elementos dessa sequência de coisas em cada uma das vezes que este código for executado. Então, esse trecho de código vai ser executado uma vez com V valendo o primeiro valor da lista, uma vez com V valendo o segundo valor da lista, outra vez com V valendo o terceiro valor da lista, e assim por diante. Então, no sentido do que nós vimos antes, se eu defino aqui uma lista chamada P maiúsculo, que são os elementos 2, 3, 2, 4, 5, e aí caractere A, e aí a palavra hoje, e aí depois o número em ponto flutuante 5.7. Se eu tenho esta lista a ser executada, eu faço for V in P, e eu mando simplesmente imprimir este V, print V, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o V, só que esse vai imprimir está dentro de um laço, do tipo for, do tipo, né, traduzindo, e para cada iteração, para cada repetição do laço, eu vou imprimir o V diferente, com V valendo cada um dos valores que estão em P, certo? Então, se eu executo agora, veja, ele executou a função print. E por padrão, a função print por uma linha, por padrão, né? Se eu quiser não pular a linha, eu tenho de explicitamente dizer
que o end of line é vazio, por padrão. Então, primeiro ele imprime o 2, que 2 era o primeiro elemento que estava em P. Depois ele imprime 3, depois o 5, depois o A, depois o hoje, depois 5.7. Claro que a função print tem o seu comportamento interno, de que ela tem um comportamento diferente para cada tipo de dado que ela recebe. Quando ela recebe um número inteiro, ela sabe que tem de imprimir um certo jeito. Quando ela recebe um caractere, ela sabe que tem de imprimir de outro jeito. Se eu, então, passar agora a usar esse conceito dentro dos nossos programas, como que fica? Então, vamos imaginar um problema simples. Eu tenho uma sequência de números e eu quero descobrir qual é o maior. Então, primeiro eu digo que o maior é o primeiro, porque eu não sei qual é o maior. Depois eu defino que eu vou fazer V passar por cada um dos elementos de P, um por um. Depois eu digo, se o V que eu estiver lendo agora, que é iterativamente cada um dos elementos de P, e eu vou comparar com aquele que eu disse que é o maior. Se esse V atual for maior que o V anterior, eu vou trocar o valor que está gravado em maior. Trocar o valor que está gravado em maior para o valor que eu encontrei atualmente, porque ele é o maior. Ele será executado uma vez para cada valor de V dentro de P. Eu testo se V é maior que aquele que eu atribuí. Se for, ou seja, se esta condição for verdadeira, aí então eu atribuo que maior será este novo valor, certo? E aí, então, ao fazer isso, eu estou, cada vez que eu passo, veja, primeiro o maior começa com 2, nesse exemplo em particular. E aí eu começo o laço. 2. 2 é maior que o 2 que já está gravado? Não. Depois 3. 3 é maior que o 2 que está gravado? Sim. Então maior passa a ser 3. 4. 4 é maior que o valor que está gravado? Sim. E esse comportamento vai se repetindo, mas em menos 6, veja que estará gravado o maior que estava antes dele, 8. Então, ao testar, menos 6 é maior que 8? Não. Então eu não executarei a substituição de V pelo maior número que há lá. Entendido? Alguma pergunta até aí, pessoal? Para alguns de vocês, eu imagino que seja a primeira vez que vocês estão vendo, certo? Esse tipo de assunto, mas ao executar, agora eu posso testar e ver qual é o maior. O maior é 12, é o maior número que está nesta lista. É o maior número que está nesta lista. Tudo bem? Então, como que funcionou o laço? Ele foi executado aqui. Lógico que alguma pessoa já foi esperta o bastante para perceber. Veja, mas eu já comecei supondo que o maior era o primeiro, já que eu não sabia quem era. Então, ao fazer o laço, eu não preciso passar por todos os elementos para comparar. O primeiro eu já sei que é o que eu atribuí, então eu posso começar a lista comparando a partir do segundo, de fato. Então, eu não preciso passar P inteiro, mas uma sublista de P, excluindo o primeiro. Então, eu posso colocar aqui entre colchetes, veja, lembra como que era isso? Começando a partir do 1 até o fim. E aí você já exercitou uma coisa que você viu na aula passada, que é fatiar a lista, né? Indexar um pedaço da lista. Tudo bem? E aí, lógico que funcionará do mesmo jeito, eu apenas não precisei comparar com o primeiro, que era uma comparação desnecessária. Alguma pergunta até aí? Então,
Esse foi o laço, né? O primeiro uso do laço. Laço, repetição, laço com uma comparação. Um outro exercício muito simples. Eu tenho uma lista de números e eu quero calcular a soma de todos os elementos. Olha lá, vamos dizer que a soma começa valendo nada, porque não havia nenhum elemento a somar. Depois eu vou passar por todos eles. Para cada V em P, eu vou somar. Soma é igual ao valor que já estava lá gravado na soma, mais o valor que foi lido agora. Essa presença de espaços ou não aqui é opcional, né? Da organização de como você gosta de colocar o código. Tendo feito isso, ó, ao final do laço, lembra do escopo, né? Se eu uso tabulação, isso está dentro do laço do for. Se a partir do momento que eu não uso, está fora. Se eu colocar aqui na frente usando tabulação, isso está dentro do laço for, certo? E eu não tenho que colocar parênteses, colchete, nada disso. Pronto, tendo feito isso, eu verei que soma é o número de elementos da lista somado, quer dizer, a soma de todos os elementos da lista, tudo bem? Eu posso pensar um outro problema, né? Eu vou definir aqui, né, as coisas que eu fiz. Então, o que eu fiz aqui foi encontrar o maior elemento. E aqui eu fiz somar os elementos. Lógico, são esses exercícios trivialmente simples que já estão resolvidos. Mas veja que isso são exercícios para você entender a lógica do for e que tipicamente você vai precisar passar por uma lista ou por uma sequência de números de forma a fazer alguma operação repetitiva sobre todos eles. Isso vai acontecer algumas vezes, tudo bem? Nem sempre, mas é algo que você tem de saber, né? Eu vou passar numa lista de arquivos, né? Eu tenho uma lista de arquivos para passar, que é uma aula futura aí que nós vamos ver, o que é manipulação de arquivos. Aí você vai passar você tem um monte de arquivos com dados de vários experimentos, você quer passar por cada um deles fazendo as mesmas operações. For, V, in na lista de arquivos, e aí faz tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você definiu. Bem? Então, vamos pensar um outro exemplo simples. Bem? Um outro exemplo simples seria somar todos os elementos pares. Vamos dizer assim, que eu quero olhar uma lista, mas não somar todos os elementos, mas sim todos os elementos pares. Então, eu começo, soma igual a zero, for v em p, aí eu testo se o elemento é par. Eu testo se o elemento é par. Aí você tem um operador nessas linguagens de programação aqui, que vai fazer o seguinte, que é esse daqui, ó. O operador porcento. Existem algumas linguagens, por exemplo, Python, que ele é o resto da divisão inteira. É um operador muito comum, muito usado, então é importante a gente lembrar. O resto da divisão, se eu tentar dividir 3 por 2, a divisão dá 1 e o resto é 1. Então, se eu tentar dividir 5 por 2, o resto é 1. Se eu tentar dividir 5 por 3, o resto é 2. Quando que um número é divisível por outro? Quando a divisão inteira dá resto zero. Então, se o resto da divisão por 2 for igual a zero, olha lá, eu fiz uma condição lógica. V por 102 é o resto da divisão inteira. Igualar a zero quer dizer que esse número V é divisível por 2. Aí, então, eu somo esse número. Caso contrário, eu não somarei. Ao final, então, eu estou fazendo a soma dos números pares, certo? A soma dos números pares. Então, soma, você tem lá 20, tudo bem? 20. Que é a soma apenas dos elementos pares da lista, que no caso aqui é 2, 4, 8 e 12. É isso? For V em P, V dividido por resto da divisão inteira por 2 igual a zero, soma igual a soma mais V. Senão ele não soma. E eu poderia ter feito dos números divisíveis por 3 e assim por diante. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Lembrando então como funciona a estrutura do for. Você tem aqui uma variável que será iterada. Aí aqui in, a palavra in quer dizer dentro, pelos valores do que está aqui. E aqui o bloco de código que será repetido. Será repetido uma vez para cada um dos valores que está nesta lista.
E para cada uma dessas repetições, V valerá cada um desses valores. E aí eu coloco V aqui nesse código para que as coisas sejam atribuídas como quiser. É muito comum você fazer as coisas pelo índice, tudo bem? Pelo índice. Então, ou seja, procurar pela posição. Então, aí é muito comum utilizar, por exemplo, a função range. Range, ela cria um espaço de números. Range 4 são os números de 0 até 3. Então, range 2,4 são os números de 2 até 3. É o mesmo raciocínio lá da indexação das listas em Python. Então, começa no elemento 2, que é o terceiro, porque o primeiro é 0, e vai até 1 antes de 4. Então, vamos testar isso com um for. Então, ó, for v in range 5, dois pontos, print v. Veja lá, todos os números de 0 até 5. Se eu troco aqui, vou dizer aqui que eu estou usando a função range. Se eu troco aqui de 2, 5, olha, ele começa no 2 e vai até 4, certo? Então, digamos que eu queira agora, se eu não passo, então vocês notaram que se eu não passo o primeiro número, se eu não passo um dos números, é porque supõe que o primeiro é 0. Isso é o comportamento do range. Você passa um número só, supõe que o primeiro é 0, se você passa 2, supõe que o primeiro número é o primeiro da lista e o último número é um depois daquilo que você quer terminar. Então, por exemplo, digamos, se eu fizer isso aqui, ó, quantos elementos? 4, por exemplo, eu posso agora imprimir P e V. O que eu estou fazendo? Eu vou imprimir o elemento do P na posição V. Certo? E a posição V é cada um dos números de 0 até 4. Então, ó, eu imprimi esses elementos da lista. 0, 1, 2 e 3. Né? Porque o range vai de 0 até 3. Se eu faço agora o seguinte, se eu mudo isso daqui, para que eu quero que seja varie com o tamanho de P. Existe uma palavrinha em Python que é o tamanho de uma lista. É len, da palavra em inglês length. Né? Então, len de P. Pronto. Agora eu imprimi a lista toda. Por quê? Porque eu estou fazendo V variar de 0 até o tamanho de P menos 1. Porque len é o tamanho de P, certo? E range vai de 0 até o número que eu ponho, menos 1. Aí eu mando imprimir o quê? O V? Não o V, mas a posição de P que é dada por V, certo? Então isso pode ser usado, por exemplo, se eu quisesse encontrar o maior, por exemplo, e dizer em que posição ele aconteceu, certo? Então eu poderia dizer o seguinte: maior é, por exemplo, o primeiro número, dado que eu não sei quem é, certo? E que a posição do maior é o 0, porque eu não sei quem é, mas eu estou chutando que o maior é o primeiro. E agora eu vou passar todo a lista P e eu posso dizer, se o valor de P encontrado na posição V for maior do que o valor armazenado em maior, na variável maior, então eu tenho de atualizar e dizer que maior é, na verdade, este valor que eu encontrei agora, já que eu estou passando por todos os valores de P, e que a posição desse maior é a posição em que ele foi encontrado, V, o índice que ele foi usado. Então, como funciona? For é repetição, eu vou repetir isso daqui, esse trecho de código, com o valor de V, valendo cada um dos elementos disso aqui. Ó. E esses elementos são os números de 0 até o tamanho de P menos 1. E eu vou usar esses números como índices de P. P, índice dessa posição, vou testar se este valor, o valor que está em P na posição correta, é maior do que o número que eu gravei como maior. E se for, eu troco porque o maior precisa ser atualizado. Se não for, faço coisa nenhuma. Shift Enter, pronto. Agora eu tenho aqui, ó, quem é o maior e qual é a posição em que ele foi encontrado. O maior número da lista P é 12 e ele está na posição 7. Você pode até conferir, ó.
P de pós é o 12, certo? Alguma pergunta? Tudo bem? Então, isso é assim, espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, pergunte agora. O funcionamento do for. Vamos ver agora o funcionamento do outro laço, laço while, né? Que é o outro, e é tudo que você precisa em termos de programação e de laços. Para quem não baixou ainda no computador, pode usar o Google Colab, que não precisa baixar, você pode rodar direto, tudo bem? Você pode rodar direto no próprio navegador, desde que você tenha conexão de internet ativa. Bom, então o while funciona de forma muito semelhante, mas ele não tem um iterador embutido, ele não tem uma variável que fica iterando em cima de uma lista, já que nem sempre isso é necessário, às vezes você só precisa de uma condição para parar a lista, certo? Então, você coloca aqui while uma condição, 2 pontos, e aqui o código que você quer que se repita. E esse código será repetido, repetido, repetido. Cada iteração do while é uma repetição desse código, e ele será repetido cada vez que isso aqui for verdadeiro, que a condição for verdadeira. Então, há 2 detalhes importantes para diferenciar do for. Primeiro, essa condição precisa ser influenciada de alguma forma pelo código, ou porque ela usa variáveis diretas desse código, ou porque ela usa condições externas de arquivos ou de leituras que sejam influenciadas por esse código, para que algum dia ela, sendo verdadeira, deixe de ser, se torne falsa, para que esse código pare de ser executado. Porque ele executa o código, primeiro testa se isso é verdade. Se for verdade, executa o código. Testa novamente, se for verdade, executa o código. E isso fica sendo repetido enquanto isso for verdade. E só encerra quando deixa de ser verdade. Certo? O que mais? Ah, sim. Continuando, esse código aqui agora, se você precisar de um iterador, de uma variável que fica mudando de valor conforme as iterações, com o while você precisa colocar explicitamente aqui dentro. Se você precisa de um contador, você precisa colocar o contador fora, k igual a 0, k igual a 1, e ficar aumentando a iteração, k igual a k mais 1. Uma coisa que fica mais natural no for, se você considera usar a função range ali como eu mostrei, tudo bem? Se você precisar de um iterador. Mas se você está usando o while, é porque provavelmente você não precisa. Lógico que é possível montar um for usando o while se você colocar o iterador aqui por fora e a atualização aqui por dentro. Né? Você coloca aqui o primeiro valor. Então, por exemplo, a simples condição que eu fiz lá de for v em p e imprimir o que está em v, simples essa condição aqui, eu poderia ter reescrito na forma de um while. Ah, como? Assim, ó. Poderia ter feito v igual ao primeiro p, o p de 0, certo? E ter usado aqui um while. Crio um contador que começa em 0. E enquanto k for menor que o tamanho de p, eu imprimo v, perdão, e atualizo, né? Atualizar eu aumento o k vai ser o próximo agora, k igual a k mais 1, e eu faço que o v é o p dessa circunstância. Então, olha lá, exatamente a mesma coisa que eu tinha feito com o for. Ah, mas eu precisei de uma burocracia maior, sim, de fato. Mas aí o while é pensado para ser usado de uma forma um pouco diferente, quando você não precisa de iterador, quando você está iterando pelo próprio tamanho. Esse tipo de circunstância é mais comum
para se usar o while, tudo bem? Bom, continuando. Então, se eu usar agora o while para fazer uma outra coisa, por exemplo. Então, eu vou tentar agora, usando aquela lista, eu quero, enquanto os números forem positivos da lista, fazer alguma coisa. Digamos que o número negativo na lista me indicasse alguma coisa diferente, me indicasse alguma coisa que precisa ser alterada na lista, certo? Se isso for o caso, então eu tenho uma condição apropriada para usar o while. Então, while, por exemplo, P de K for maior do que zero, digamos que eu queira somar só, não os positivos da lista, mas enquanto existirem números positivos um depois do outro. Digamos que eu queira este exercício. Eu vou deixar explícito aqui. Então, vamos dizer que eu começo com uma soma. E com um valor para contar igual a zero. Aí eu faço o seguinte, se, enquanto o P de K for maior que zero, eu somo. Soma igual a soma, o valor que já estava em soma é atualizado e acrescido do P de K. E como eu tenho o iterador, eu preciso atualizá-lo. K igual a K mais 1. Então, eu começo com o valor de soma nulo, somando o primeiro. Certo? Enquanto a soma for maior do que zero, for positivo, no final das contas, o que eu tenho é o valor de soma, que representa a soma do que está na lista apenas até o ponto, até aqui, ó. Porque quando deu menos 6, eu não somo mais. Certo? Quando deu menos 6, eu não somo mais. Então, como funciona o while? Eu inicializo por fora, coloco a inicialização fora, a condição que, se for verdadeira, a iteração acontece, e acontece repetidamente até que ela deixe de ser verdadeira, certo? E faço a operação que eu quero repetir, nesse caso é uma operação que o índice daqui, ó, o K, foi sendo atualizado, e por isso que faria, como eu mudar a condição de verdadeiro para falso, porque eu estou trocando o K de posição. Certo? Então, o while é um laço mais interessante quando você não sabe quantas vezes será executado, sabe apenas quando que deve parar, sabe apenas a condição de parada. Enquanto que o for é mais interessante quando a condição de parada é o fim de uma coleção de coisas, o fim de uma lista. Então você usa for, já está estabelecido o tamanho em cima de uma lista, então é mais razoável usar o for. Embora um possa ser usado de forma equivalente ao outro, como eu acabei de mostrar. Tudo bem? Junto com os laços, são esses dois únicos laços necessários na linguagem Python. Junto com os laços, eu tenho as condições de interrupção especiais do laço, usando duas palavras, continue e break, certo? Existem também outras linguagens, muitas pessoas esquecem que essas condições existem, tudo bem? Eles esquecem. Então, vou colocar aqui. Condições especiais. Porque a condição normal é o for acaba quando acaba a lista e o while acaba quando você não tem mais, quando a condição não é mais verdadeira, certo? Então, uma situação seria se eu tivesse aqui esse problema em que eu estou somando, certo? Esse problema em que eu estou, perdão, encontrando o maior aqui usando o for, tá vendo? Estou encontrando o maior. Eu estou indo até o fim do for, certo? Até o fim do for. Digamos que eu queira encontrar o maior de uma lista, então eu teria de procurar até o fim, mas nesse caso eu vou dizer o seguinte, quando eu encontrar um número grande, um número maior, que ultrapasse 10, já não me interessa procurar os seguintes, certo? Então, encontrar o primeiro número maior do que 10. O primeiro número, então, ou seja, é uma situação em que eu não preciso o primeiro
Tudo bem? E aí, se eu não encontrar nenhum maior que 10, eu tenho de devolver o maior. Se eu não encontrar nenhum maior que 10. Mas se eu encontrar algum maior que 10, ele é suficiente, eu não preciso procurar outro. Então, é uma situação em que eu sei até onde eu tenho de procurar no máximo, sei até onde eu tenho de procurar no máximo, mas essa condição pode interromper antes. Então, pode ser que eu interrompa a execução do for, sem precisar ir até o fim. Ou até porque não, ou porque não precise, ou porque seja desejável, porque isso é aquilo que eu desejo do programa. Eu desejo encontrar a primeira situação em que isso acontece. Então, se eu posso testar aqui, ó, acrescentar mais uma condição, note a tabulação, certo? Indicando que eu estou ainda dentro da execução da iteração do laço. Então, eu vou testar. Se esse maior que eu acabei de encontrar for maior do que 10, eu quero encerrar incondicionalmente o que acontece. Eu uso a palavra break. Break. Certo? Então, esse break significa eu vou interromper o for. Eu não vou até o fim das valorizações possíveis de V dentro dessa lista. Eu não passo por todos os valores possíveis, que é o que estava predito aqui para o for fazer. Eu vou parar se esta condição for verdadeira. Opa, não era 0, era 10, certo? Então, se o maior for maior que 10, ele vai lá e eu vou encontrar um maior, que no caso é o mesmo 12, porque 12 aconteceu aqui nesse ponto. Só que o que aconteceu de diferença entre essa solução, em que eu acrescentei esse código, e esta solução, o que aconteceu de diferente é que ele não procurou até o fim do laço. Depois que achou o 12, ele já era maior que 10, ele não investigou até o fim. Se você quiser testar, veja lá, eu vou mandar imprimir o valor que eu estou encontrando aqui, ó. O valor print de V, o valor que eu estou investigando nesse momento. Olha, veja que na hora que ele encontrou o 12, ele passou para o seguinte, na hora que ele encontrou o 12, ele parou de procurar, tá vendo? Ele nem imprimiu, ó. A impressão do 12, inclusive, nem aconteceu, porque ela foi depois do comando break ser executado. Se eu colocar a impressão aqui um pouco antes, olha, aí eu executo, porque eu estou executando a impressão antes de o valor de o break acontecer. Então, eu interrompo o laço, caso alguma condição necessária para interromper seja verdadeira. É bastante útil isso aqui, as pessoas às vezes esquecem disso, tudo bem? Simplifica o código. Alguma pergunta até aí, pessoal? Agora que tem mais gente assistindo, alguma pergunta? Não? Então, outra condição, né, de finalização, então essa daqui eu estou usando o break, outra condição é o continue, certo? Continue é o seguinte, é, interromper a execução da iteração atual, certo? Então, se eu tenho uma série de coisas para ser feita dentro de uma iteração, eu interrompo esta condição. Sim. Então, continue. Qual que é a diferença do break para o continue? O break interrompe o laço para de ser executado, para de ser executado. Agora, o continue, a próxima iteração do laço será executada. O que acontece é que eu interrompo o que eu faria neste momento. Então, digamos um outro problema, em que eu vou passar a sequência da lista que eu tenho aqui, certo? Fazendo alguma operação, por exemplo, elevando números ao quadrado. Fazendo alguma operação que eu preciso sobre o conjunto dos meus dados. Estou usando operações matemáticas simples como exemplos, mas nas nossas tarefas científicas, vocês verão que serão operações às vezes complicadas. Eu vou chamar uma função para fazer filtragem, vou chamar uma função para fazer alguma estatística, etc. Né? Então, eu estou começando com operações simples. Então, digamos que eu queira passar por todos os números, um depois do outro, certo? Mas se for o número 6, eu não quero, for um número negativo ou zero, eu não quero fazer a operação, certo? Por exemplo. Então, vamos imaginar esse caso. Então, for v em p, então, para cada um dos elementos de p, eu vou fazer o seguinte, if v, se o v for menor que zero, eu não quero fazer coisa nenhuma, continue, certo? Agora, em outro caso, eu vou continuar aqui e eu farei o seguinte, lógico que eu poderia fazer um if e fazer o contrário, mas é uma outra possibilidade.
Então, vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir o V vezes V. Então, ó, quando o P era negativo, eu não fiz o quadrado. Se eu não fizer quando o P é nem negativo nem zero, ó, menor que ou igual, pronto, não fiz também. O que aconteceu? Olha, lembra do for. O for é executado uma vez para cada um dos valores de V possíveis, em que V vale cada um dos valores de P. Esse é o for, que está aqui dentro. E o que eu estou fazendo? Testo se V é menor que ou igual a zero. Se for menor que ou igual a zero, continue. Continue quer dizer, não faça mais nada dentro dessa iteração. Tudo que vier depois dentro dessa iteração é jogado fora e passe para outra iteração. Passe para a seguinte, apenas abandone esta iteração. Diferente do break, que é abandone o laço todo. Encerre o laço e vá para frente, fora do for. Acabou. Entenderam? Então, executo aqui, ó. Ou então, se eu fizesse, quando for menor que ou igual a 2. Aí tem mais números que não serão executados. Tudo bem? Eu sei que nesse caso simples, eu poderia ter feito um pouco código, sempre tem várias alternativas, né? Então, eu poderia ter feito, ó, if v maior que 2, print. Senão eu não faço nada. Seria equivalente a fazer isso daqui, né? Ó. Nesse caso, v em p. Então, if v maior que 2, print v vezes v. Sei que isso aqui tem um comportamento igual para esse caso, mas às vezes eu vou estar com um laço com um monte de código aqui, fazendo muitas operações. Imagina, eu estou lendo, eu tenho uma sequência de arquivos que são resultados de experimentos, uma sequência grande de arquivos. E para cada um desses arquivos eu tenho longos tratamentos para fazer. Eu tenho de separar uma parte, filtrar, dessa parte filtrada fazer uma média, calcular desvio padrão, calcular teste de hipótese, etc. Uma sequência de coisas, cada um tem uma funçãozinha em Python que nós vamos aprender aqui nesse curso. E aí, no meio do caminho, eu testo. Ó, se tal teste de hipótese der falso, eu nem quero fazer tais outras análises. Então, if, continue. Eu interrompo as análises e passo para o próximo arquivo, no caso, para a próxima iteração do laço. Aí fica mais interessante fazer isso, fica mais claro se você usar o contínuo, em vez de fazer um if englobando tudo. Certo? Alguma pergunta até aí? Esses comandos continue e break, eles valem de forma igual para o laço while, o laço enquanto. Eles têm a mesma função. O break interrompe a execução do laço incondicionalmente, independente da condição valer ou não. É claro que no while é menos comum usar isso, porque ele já é encerrado por uma condição lógica. A não ser que você queira uma condição lógica a mais, para caso particular, aí você tem a condição lógica normal e uma outra condição lógica que fica abaixo. E o contínuo também tem o mesmo comportamento, encerra, abandona o que teria sido feito, né, no restante da iteração e encerra, mas continua na próxima. Então, essa diferença entre break e contínuo. Então, vocês aprenderam if, else, aprenderam for, aprenderam while. Principais estruturas de controle de fluxo para quando você está fazendo um programa. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Não? Então, como já estão agora, entraram várias pessoas depois aqui, né? Então, se não tem nenhuma dúvida até agora, nós vimos as principais estruturas de controle de fluxo e eu vou entrar na primeira questão de organização de código a partir de funções. Né? Então, é uma coisa onipresente, está em todas as linguagens de programação, a ideia de função. Em alguns contextos, as funções são chamadas de métodos, mas isso é um contexto mais avançado de orientação a objetos. Eu não vou abordar orientação a objetos nesse curso aqui. Vou supor que a gente está só usando o Python como usuário científico para fazer contas e obter resultados, tudo bem? Nada de engenharia de software aqui. Bom, como que se define? O que é uma função? Uma função são essas coisas que você já usou aqui várias vezes. Por exemplo, a primeira delas acho que foi a função print, certo? Print. É uma palavra entre parênteses e alguns argumentos que vão fazer alguma coisa. A função print expõe na tela o conteúdo de uma forma amigável para se ler,
da variável que está passada aqui. Você viu aqui também a função range, que, dado um número, ela produz uma lista de números de 0 até esse número menos 1, ou, dados dois números, produz uma lista de números do primeiro até o segundo menos 1. Você viu a função len, que lhe dá um número, que é a quantidade de números dessa lista. E existe uma infinidade de funções em Python, uma infinidade. Lá na primeira aula, quando eu estava apresentando o que era Python, você viu que eu usei a palavra import para importar um bloco de um monte de funções que tinham um comportamento ou um assunto específico. Por exemplo, importar funções matemáticas, importar as funções de cálculo matricial e assim por diante, certo? E assim por diante. Tudo bem? Então, vou lhes ensinar aqui nesse primeiro momento como fazer a sua função, certo? Lógico, vou começar com uns exemplos bem bobinhos. Lá no curso, quando nós tivermos conteúdo científico, ainda vamos usar exemplos mais complicados. Mas vamos começar aqui, ó. A função em Python é definida com a palavrinha def, de definição, né? Def. E aí você dá um nome para a sua função. Digamos que eu quero uma função que receba como um parâmetro, né? Lembra que a função recebe alguma coisa e produz alguma coisa. Receba como parâmetro uma lista de números, certo? E me devolve os quadrados dos números negativos. Vamos imaginar esse problema artificial, certo? Esse problema artificial. Então, vamos considerar esse comportamento. Def, eu vou dar um nome dessa função aqui. Aula 13 é o nome da função. Ela recebe uma lista. Vou chamar essa lista de L maiúsculo. Eu coloco o nome da função, certo? E aqui uma lista com os argumentos. Eu poderia ter vários argumentos, vários parâmetros aqui para passar, tudo bem? Vários parâmetros aqui para passar. Eu vou passar, nesse caso, um só. 2 pontos. E aí eu coloco tabulado, tudo que está dentro do contexto da função tem que estar nessa tabulação, certo? Tudo que está aqui tem que estar dentro da tabulação. E eu vou fazer um laço for v em L, e eu vou testar se o número é negativo e armazenar o quadrado numa outra lista. Então, vamos lá. Então, se v for menor que zero, eu vou pegar esse número ao quadrado e armazenar numa outra lista. Então, eu tenho de criar uma outra lista. Eu vou colocar aqui uma lista chamada R e vou inicializá-la como sendo vazia. Como que se inicializa uma lista vazia? Eu coloco abre e fecha colchete, certo? Como eu não sei quantos elementos essa lista R terá no fim, eu vou acrescentando, crescendo a lista. Crescer a lista tem várias formas, mas uma forma razoável é de você usar a palavrinha append. Então, o nome da lista, ponto append. Certo? Ponto append. Eu vou acrescentar um elemento na lista. Eu vou acrescentar v vezes v. Certo? E aí, ao final da lista, o que ela resulta, o que essa função resulta, o que ela dá de resultado é uma outra lista. Eu uso a palavra return, de retorno, R. Certo? Então, é isso. Quando eu return, e aí eu passo o que eu quero que retorne, então ela vai retornar, é o seu resultado dessa função. Uma vez que eu executo, essa função passa a existir aqui na memória. Nada foi feito, esse cálculo em momento algum foi feito quando eu fiz isso. Eu apenas defini o que é quando eu escrever aula 3. Então, se eu tenho aqui a função P, a lista P, que já estava aqui executada, então se eu fizer agora aula 3 entre parênteses P, eu vou executar aquele código em cima da função P. O único número negativo era menos 6 e foi feito o seu quadrado, deu 36, certo? Se eu tivesse agora uma outra lista, que eu vou chamar de M, por exemplo, com alguns números positivos, outros negativos, certo? E agora eu chamo
aula 3, veja, dessa lista M. Dessa lista M. Apenas os números negativos 7, 5 e menos 2 foi produzido como resposta a uma outra lista. Como ela é resposta, eu posso atribuir, inclusive, para um valor, para uma outra lista. L igual a aula 3 de M. Certo? Então, o Jupyter aqui tem esse padrão. Se você não responde, não pede para gravar em lugar nenhum, ele mostra o resultado na tela. Se você pede para gravar em algum lugar, no caso eu gravei numa variável L, aí então ele não mostra na tela. Esse é o padrão dele. Tudo bem? Então, se eu peço aqui o L, Shift Enter, então, L é a lista que contém os elementos 49, 25 e 4, que foi o que eu defini para que esta função fizesse. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Não? Então, a gente definiu o que é a função. Veja, João, a sua pergunta é, você não entendeu a função do def. Def é a palavrinha que diz em Python que eu estou inventando uma função. E eu estou dizendo, a função se chama aula 13, eu acabei de batizar. Ela recebe uma variável L, que aqui dentro vai ser usada. O que ele faz com essa variável L? A partir do momento que eu executei isso aqui, passa a existir no Python a palavra aula 3. E essa palavra aula 3 vai fazer isso tudo aqui. É um código reutilizável, certo? Então, quando eu venho aqui e faço aula 3 de M, quando eu faço aula 3 de P, eu estou fazendo aquele código lá aplicado para essa lista. Assim, é isso que você faz quando você usa as funções de Python, só que escritas por alguém que escreveu os pacotes de Python. Quando eu venho aqui e escrevo len de P, você está acessando um códigozinho que alguém fez, que me conta quantos elementos P tem. Quando você vem aqui e faz range de um número, você está usando a funçãozinha que alguém usou lá, def range, e disse o que o range fazia. Aqui você definiu a sua própria função e o seu código pode ser organizado dessa forma, definindo funções. Você entendeu? Agora, ou ainda não está claro? E veja que para definir o que acontece, para definir a função, eu preciso da tabulação, tá? Eu poderia, na mesma célula aqui, ter definido várias funções, desde que eu usasse def, 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 e tudo ficasse dentro da tabulação correta, ó. Todos dentro da tabulação da função. Então, eu pediria que vocês tentem exercitar um pouquinho a cabeça agora. Eu falei muita coisa. Tentem fazer um pequeno exercício. Mesmo quem está sem o código, sem o programa, ou pode abrir o Google Colab aí, ou mesmo que não queira abrir o Google Colab, mas no papel, tá? Tente escrever o código de uma função que eu vou propor e logo em seguida eu faço com vocês, tudo bem? Vou dar, sei lá, 4, 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Depois eu vou passar no final da aula um monte de exercício para vocês fazerem sozinhos depois. Mas agora eu quero que vocês tentem ver e aí eu faço logo em seguida, para ver se vocês entenderam. Então, pode ser até no papel. Aí você olha o que eu fiz aqui. Caso você não tenha o Google Colab para testar, você pode testar aí já, mas mesmo que você não tenha, faça no papel, se você não tiver nada. Então, eu faço uma função que recebe, ou seja, tem como argumento uma lista de uma sequência de caracteres, né, que pode ser uma lista de caracteres, que é a mesma coisa, e conta quantas vezes ocorre a letra A minúsculo, tá? Faça uma função que recebe uma palavrinha, uma sequência de caracteres, e me responda um número, 2, 3, 4, 0, o número de vezes que acontece a letra A nessa sequência de caracteres. Lembre que a sequência de caracteres é como se fosse uma lista, por exemplo, aqui, ó, sec igual, entre aspas, isso aqui. Quando eu faço isso, eu consigo indexar essa sequência de caracteres como ela sendo uma lista. Ó. Sec de 1 é o D, sec de 3 é o S, e assim por diante.
né? Você vai indexar. Então, você tem de fazer o def, o nome da função, e você vai ter de percorrer os elementos da sequência de caracteres, procurando pela letra A e contando mais um toda vez que a encontrar. Semelhança do que eu fiz. Então, forcem um pouquinho a cabeça, tentem fazer, e eu já respondo com vocês. Gastem aí 4, 5 minutinhos para isso. Tudo bem? Então, vamos resolver isso aqui. Vocês já tentaram um pouco. Vou criar uma função, então, def. Vou chamar essa função de conta A. Bem? Conta A maiúsculo. E ela tem um parâmetro só, que é uma frase. Vou chamar de frase. 2 pontos, porque é assim que se define função. Def, o nome, entre parênteses, os argumentos, 2 pontos. E aí, na sequência, o código a ser executado. Frase é uma sequência de caracteres. A gente supõe que é uma sequência de caracteres. Então, ao supor que é uma sequência de caracteres, eu venho aqui, eu posso iterar sobre ela do mesmo jeito que itero sobre uma lista. Então, eu vou colocar aqui, ó, for C. Vamos lá. For C in frase, ou seja, eu vou passar de uma para outra, eu vou lá e testo. Né? Porque eu vou passar por cada um dos caracteres de frase. C é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, se C for igual a o caractere A, eu vou contar. Então, vou chamar aqui de conta igual a conta mais 1. Certo? Então, só que eu não tenho a variável conta. Então, eu vou começar com conta igual a 0. Conta igual a 0. Aí eu passo um laço for. Que aqui, ó, dentro do escopo do for, eu vou passar por cada um do C. Então, se lembra que dentro do for, C vale cada um dos caracteres de frase. E aí eu testo se este caractere em questão deste instante, desta iteração, é igual a A. Se for, se isso der verdadeiro, aí eu conto mais 1. Certo? Ao final, ou seja, fora do if, fora do for. Olha aqui a tabulação. Fora do for. Se quiser deixar mais claro ainda, pula uma linha, mas é a tabulação que conta. Pular a linha não faz diferença. É só para organizar. Então, eu uso o return, que é o retorno, que é o resultado da função, que é quantas vezes eu contei o caractere A. Então, é o valor que está armazenado em conta. Certo? Conta. Então, agora eu posso fazer conta A e passar entre parênteses uma frase. Hoje está chovendo, certo? Qual o resultado? 0, não tem a letra A nenhuma vez, certo? Amanhã deve chover 2 vezes, porque o an aqui, ó, não foi contabilizado, certo? Não é um caractere diferente. Assim como o A maiúsculo não teria sido, né? Se eu colocar aqui, A maiúsculo não teria sido. Então, se eu digo aqui que a frase, eu vou chamar de F, amanhã deve chover, e aí eu aplico a função conta A sobre F, eu contei uma vez o caractere. Se eu mando contar o caractere E, ó, vou mudar a função, ó, troquei. Agora eu vou contar o caractere E. Vou contar o caractere I, tudo bem? E veja que agora eu preciso apertar Shift Enter aqui de novo, porque eu tenho de executar, eu tenho de mudar na memória do Python que está rodando a definição do que é contar, porque se eu só troquei aqui. Se eu mandar executar, ele executou a mesma coisa, porque é a mesma função que está na memória. Se eu aperto Shift Enter agora aqui de novo, agora a função foi atualizada na memória, note que até mudou o número da execução aqui, e agora se eu executar a função, agora ela vai contar o número de is, certo? Vai contar o número de is. E aí, ao contar o número de is, eu contei 3, certo? Ó, do deve chover. Então, 3 números, tudo bem? Álvaro, você tinha perguntado, entendeu o que aconteceu aqui? Eu estou fazendo alguns exercícios que são intencionalmente para treinar o uso geral de programação que você tem. Lógico que eu sei que a maior parte de vocês tem aplicações que são muito mais diretas, que vocês vão usar uma função ponta de Python, que vocês vão usar uma função ponta de NumPy, de SciPy, para analisar dados científicos ou técnicos. Eu sei, então, esses detalhezinhos vocês não vão ter de ficar fazendo isso o tempo todo na prática de vocês. O foco de vocês não é a programação, mas usar a linguagem Python como ferramenta de cálculo. Então, esses detalhes você não vão bater com ele todo dia, mas às vezes eles vão atrapalhar se você não entender como eles estão acontecendo. Então, um pouquinho de exercício desse tipo de detalhe, que é o que eu estou dando nessa aula,
vai facilitar a sua vida, você vai sentir que você vai usar mais fácil e que também vai dar uma noção maior de programação. Então, tenha um pouquinho de paciência nessa aula, que ela está um pouco mais cheia de detalhes para você raciocinar e usar, esquentar um pouco a cabeça mesmo. Tudo bem? Bom, alguma dúvida até aí? Não? Vamos continuar então. Imagine que eu queira agora fazer uma outra função, que conta não os caracteres i, mas que conta o caractere que eu quiser que ela passe. Que eu quiser que eu passe, né? Eu quero que seja o caractere tal. Então, eu vou criar uma função que recebe dois parâmetros. Um parâmetro é a frase e outro parâmetro é o caractere que eu quero contar. Certo? Você imagina como faria? Já vou fazer aqui com você, olha. Def conta car. Vou chamar assim. Ela tem dois parâmetros, uma frase e o caractere que eu quero contar. C. Vou chamar de C para facilitar. Dois pontos. O que eu vou fazer? O que eu quero? A contabilidade que eu vou fazer, ó, é uma função que será muito parecida com essa. A única diferença é que, em vez de ter um caractere definido aqui no código, eu vou ter um outro caractere que vai ser passado aqui. Certo? Só para não confundir, eu acabei de notar que eu usei o C como contador aqui. Se eu usar o C aqui também, eu vou confundir. Um dos dois eu tenho de mudar a letra. Eu vou chamar de car aqui. Então, conta. Aí, for C em frase, ou seja, vai valer cada um dos caracteres em frase, certo? E se C for igual a car, veja que car agora é um parâmetro. Se for igual, aí eu faço conta, igual a conta mais 1. Feito? Agora eu retorno o número de vezes que eu contei, assim como eu fiz a outra, return conta. Vou pular a linha só para deixar mais bonitinho. Veja, muita atenção à tabulação, certo? Ó, isso aqui está dentro do for. Então, isso daqui está dentro do if. Isso aqui está fora do for, mas ainda é dentro da função, da definição do que faz a função. Pronto. Agora eu tenho uma função chamada conta car, armazenada na memória, que vai me permitir fazer o seguinte, conta car. Eu posso passar uma frase, hoje está chovendo, certo? E o caractere que eu quero contar por exemplo, N. Quantas vezes acontece o N na frase? Uma vez. Se eu venho aqui e troco E. Quantas vezes acontece o caractere E? 3 vezes. Certo? Então, essa é uma função que recebeu dois parâmetros. Dois parâmetros. Bem? E, então, um acréscimo. Existem mais alguns pequenos detalhes de definições de função que são menos usados, mas que eu vou apresentando conforme nós formos usando funções mais avançadas de cálculo ou de análise. Né? Aí eu vou apresentando esses pequenos detalhes conforme nós formos usando essas funções a mais. Por enquanto, o básico que eu preciso das funções eu vou apresentar hoje, que aí você já consegue fazer as suas e entender a lógica de como elas funcionam. Tudo bem? Se eu quiser contar duas letras, vamos lá. Eu posso acrescentar mais um if. Digamos que eu vou mudar essa função, certo? Então, vou acrescentar aqui. Conta qualquer caractere. Pronto. Agora eu vou fazer uma outra função que conta duas letras, por exemplo. Vou me basear nessa, vou até colocar aqui embaixo, certo? Certo? E aí eu passo aqui, ó, eu quero contar o caractere 1 ou o caractere 2, certo? Então, eu vou colocar dois ifs. Então, se o C for igual ao caractere 1, eu vou contar o primeiro caractere. Conta 1. Eu vou chamar de conta 1 aqui, para mostrar que eu tenho dois caracteres para contar. E aí eu faço um outro if, ainda dentro do mesmo for. C, verifico se C é igual ao caractere 2. Se for igual ao caractere 2, eu crio uma outra variável que é conta 2 para contar o segundo caractere. Certo? E aí, lógico que eu tenho de inicializar, dar um valor inicial dessa variável, que no início não havia contagem alguma. Agora, como uma função que me produz dois resultados, é uma pergunta de duas respostas, então eu posso retornar as duas respostas. Veja que curioso, isso é uma coisa que Python permite, muitas linguagens não permitem.
conta 1, vírgula, eu separo por vírgula, conta 2. E essa é uma função que recebe 3 parâmetros e retorna 2. Eu vou chamar de contacar2, para não misturar com a outra. E veja, contacar2, eu passo uma frase, hoje está chovendo, e eu passo agora um caractere, o A, e outro caractere, o E. Se eu mando executar, ela me responde um par, ela responde uma tupla. Isso aqui chama tupla em Python. É como se fosse uma lista, mas ela não pode ser alterada. É como se fosse uma lista. Então, ela responde, vamos dizer que ela responde como se fosse uma lista com o resultado da primeira, ó, return conta 1, vírgula conta 2. Retorna o primeiro e o segundo. Certo? Se eu atribuir esse resultado em algum lugar, eu vou chamar aqui de res. Pronto, res agora, ó, res de 0 é a primeira resposta, res de 1 é a segunda resposta. Tudo bem? É lógico que uma generalização imediata seria eu pensar, mas viu? E se eu quisesse passar uma lista de caracteres, certo? E me responder cada um deles. Me responder cada um deles como que, quantos há cada um deles. Eu sofistiquei a lista, a função. Vamos tentar fazer isso? Vamos. Aí eu vou fazer um programinha já máximo de sofisticação que eu preciso que vocês consigam entender. Já vai atingir o nível de sofisticação máximo que eu preciso que vocês consigam entender para as funções de análise que vocês precisam mais para frente aqui no curso. Então vamos tentar fazer isso. Então é contar caracteres de uma sequência, de uma lista. Identificar, contar a presença de caracteres de uma lista. Então vai ser uma função parecida com essa, será? Eu vou chamar de contacar N. E eu vou passar aqui vários caracteres, não um só. Cars, certo? E aí, porque eu quero contar vários caracteres. Então, eu preciso de vários contadores. Não um, não dois, não três, mas N. Então, eu vou criar uma sequência de caracteres. Conta vai ser uma lista de contadores, certo? Uma lista de contadores. Bem? E essa lista de contadores vai ter tantos elementos quanto tem em cars, certo? Tantos elementos quanto eu tenho em cars. E esse daqui eu vou mudar o esquema de fazer, certo? Eu vou passar por todos os caracteres da frase e eu vou procurar por cada um deles. Eu vou passar por todos os caracteres da frase e vou procurar por cada um deles. Tudo bem? Então, eu tenho de fazer, para cada caractere da frase, eu tenho de procurar na lista de todos os caracteres que eu estou procurando. Certo? Então, eu tenho de passar por todos os caracteres de cars. Então, seria por, sei lá, cs in cars. Certo? Então, eu tenho de fazer um for dentro de um for, porque para cada elemento de frase, eu estou fazendo para cada elemento de cars. Para facilitar um pouco a coisa, como o cars ele tem um número definido, eu vou passar pelo índice. Certo? Eu vou aqui dentro, ó, dentro do for, eu vou inicializar um k igual a 0, dentro do for. Eu venho aqui k in range len de cars. Então, o k vai de 0 até o tamanho de cars menos 1. Aí eu tenho de fazer o seguinte. Se o caractere C for igual ao caractere cars de k, veja que o k está passando para cada um dos caracteres. Aí eu tenho de contar mais um, mas eu tenho de contar mais um. Eu tenho de contar mais um na posição certa do iésimo caractere, certo? Então, o conta aqui ele começa com vários zeros, certo? Começa com vários zeros. E ele começa com tantos zeros quanto for o número de caracteres que eu estou procurando, certo? Então, o que eu posso fazer? Você pode fazer um range. Você pode fazer uma concatenação de lista. Então, uma coisa que nós aprendemos é que, eu vou acrescentar aqui só para ilustrar, que você pode
O operador mais, ele soma se ele for números, mas se ele for strings de caracteres, ele concatena, certo? Ó, o resultado disso é uma concatenação. Mas isso vale para listas também, olha, que interessante. Então, se eu tenho essa lista e eu tentar somar com essa lista, o resultado é a lista concatenada. O operador de mais concatena listas. Então, eu posso, e aí eu posso, vale a multiplicação também de listas. Veja, por exemplo, 2, 3, se eu multiplicar por 2, eu estou concatenando 2, 3 com ele mesmo. 2 vezes e 3 vezes. Então, aqui eu posso criar uma lista de zeros multiplicada pelo tamanho de cars. Entenderam? Então, eu criei uma lista com tantos zeros quanto forem os elementos de cars. Em vez de começar com lista vazia e ir acrescentando, eu comecei, porque agora já existem os caracteres. Certo? Já existem as contas. Então, eu vou contar o késimo caractere e vou acrescentar mais um no késimo. Veja, não é o conta 1, nem o conta 2, nem o conta 3, é o conta k. Porque conforme eu estou no késimo elemento de k, de cars, que são os caracteres que eu quero achar, então eu vou para cada um deles, ó, for k in. Então eu estou fazendo k variar de 0 até o total dos caracteres. Eu comparo se o caractere da frase, que está naquele outro for, se ele bate com o cars, k dessa posição. Se ele bate com essa posição, nesta posição, ou seja, o késimo caractere, eu conto mais um. Então, agora, tendo feito isso, eu retorno return conta, que é uma lista de caracteres. Atenção à tabulação, certo? Está dentro da função. Então, agora eu ponto conta kn. E eu posso passar uma frase, certo? E uma sequência de caracteres que eu quero contar. Quero contar o D, o S, o K e o F. Então, apareceu 6 vezes o D, 6 vezes o S, 4 vezes o K, 6 vezes o F. Se eu venho aqui e troco, I. Apareceu 2 vezes o I, 6 vezes o S, 4 vezes o K, 6 vezes o F. Então, essa já foi uma função sofisticada, que tem 2 parâmetros de entrada. Os 2 parâmetros são sequências de caracteres e retorna uma lista. Então, ele procura dentro desta frase quantas ocorrências há de cada um dos caracteres desta outra frase. Como que eu fiz isso? Criei aqui uma lista de zeros, do tamanho que eu queria. E for C em frase, quer dizer, o C, cada um dos caracteres da frase. Aí, para cada um, eu vou procurar no cars inteiro. Então, eu tenho que fazer um outro for para procurar. Para cada um, eu procuro no cars inteiro. Então, k igual a 0. Começo com 0, né, para contar. Não precisaria mais do k, né? Igual a 0 aqui. Posso tirar, tá inútil. Porque o k já começa em 0, né? O k vai passar por range de len de cars. Lembra o que é isso? Todos os números de 0 até o tamanho de cars menos 1. Ou seja, 0, 1, 2, 3 até o tamanho menos 1 são os índices de cars. Então, o cars aqui de k vai passar por todos os índices possíveis. Para cada um desses índices de cars, que são os caracteres que eu quero procurar, eu testo se o C, que é o caractere lá do outro laço, bate com aquele. Se bate, na contagem, eu tenho várias contagens, uma contagem para cada caractere que eu estou procurando. Então, essa contagem eu somo 1 nela mesma. Eu somei 1, certo? Então, com isso daqui eu procuro todos os caracteres, com isso aqui eu procuro em todos os caracteres da frase. E para cada uma vez que eu executo isso, eu faço a busca em todos os outros caracteres. Tudo bem? Essa já foi mais sofisticada. Vocês têm uma pergunta até aqui? Não? Eu vou fazer uma pequena... Não, isso já tá bem sofisticada. Então, tentei explicar 2 vezes aqui. Se tiver alguma pergunta, me perguntem. A partir de hoje, eu vou começar a mandar no e-mail, compartilhado pelo Google Colab, que aí você tem a opção de fazer ali em cima do Google Colab, ou então de baixar e fazer o upload no seu Jupyter que você instalou no seu computador. Só para lembrar, ó, você pode baixar o seu caderno aqui, ó, Download as Notebook,
você baixa o caderno todo, que você pode, ou baixar só o código em Python, jogar fora o resto, baixar o seu caderno todo, e aí ao baixar o seu caderno todo, você pode abrir, quando você abre o Jupyter, com o Jupyter aberto, você vem aqui, ó, File, Open. Aí você procura onde você baixou, por exemplo, você baixou lá na pasta Download do seu caderno. Você procura aqui o caderno, tudo bem, que você tem, e aí você consegue abrir esse caderno para executar. Então, quando eu compartilhar no Google Colab, você pode baixar a cópia do caderno e fazer o upload aqui, ó, Open, e aí deixar rodar no seu computador para fazer os exercícios, no seu computador, ou então copiar para o seu Google Colab, né? Vai lá, copy to mine, né? Copiar para o seu Google Colab e executar os exercícios. Vou deixar os exercícios compartilhados no Google Colab. A partir dessa aula, toda aula eu deixo alguns, para vocês tentarem exercitar o que nós vimos em aula. Tudo bem? Tem alguma pergunta até aí? Então, hoje, o que nós passamos? Nós já sabemos usar as variáveis e já tínhamos visto o if else, né? Nós usamos as estruturas de laço e repetição, for e while. Certo? Para isso, eu tive de ensinar mais algumas coisinhas aqui, a função range, né? A fazer por índice, fazer a busca por índice. As condições especiais para terminar o laço, break e continue. Certo? E como criar funções. E aí, ao criar funções, como que elas são usadas, vocês já usam funções de Python, as mais variadas. Como criar funções de Python, como usar essas funções de Python. E aí já combinei com estruturas de repetição. Né? Esse daqui é o nível mais alto de sofisticação que nós vamos precisar de programação. A partir daí nós vamos usar. Existem alguns detalhes da definição de funções que eu vou apresentar quando estivermos fazendo, mas são coisas menores que não vão causar nenhum grande problema, quando estiver usando isso nos cálculos que nós propomos. Né? Uma pergunta até aí? Não? Bom, então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, segunda, quarta e sexta, às 11 da manhã.